Fala pessoal, bem-vindos ao Divulga Psi. Se tu não teve marketing e vendas na tua graduação de psicologia, esse podcast com certeza é pra ti. Eu sou o psicólogo Rômulo Soares e esse é o episódio 29 do podcast. Hoje eu quero falar contigo mais ou menos de novo sobre dificuldade para manter a consistência nos conteúdos e por que eu tô falando de novo. Caso tu não tenha visto, caso tu já tenha perdido, porque a live fica só 7 dias no ar, eu fiz uma live na semana passada em relação ao dia que eu tô gravando esse conteúdo aqui, na quinta-feira passada, e eu fiz sobre consistência, sobre por que e como manter a consistência nos teus conteúdos, na produção dos teus conteúdos. Só que nessa live eu tive que estruturar o conteúdo de uma maneira que eu conseguisse passar de maneira bem prática pra galera e bem organizada, e isso meio que acabou me travando um pouco da maneira que eu gostaria de falar sobre esse assunto contigo. E como aqui no podcast a gente quase não tem roteiro nenhum, eu anoto aqui no celular uns pontos que eu quero colocar aqui pra ti e pronto, sabe? Eu só venho aqui e faço um bate-papo, que no caso é um monólogo, né? Mas é tipo um bate-papo aqui contigo, como se eu tivesse literalmente só conversando contigo sobre esse assunto aqui. Então, por isso que eu trago novamente esse assunto. Vai parecer mais ou menos, caso tu tenha visto a live, alguns pontos, bem poucos na verdade, porque eu não vou dar tanto detalhe assim, dar tanta organização, digamos assim. Eu só vou falar exatamente o que eu penso sobre esse assunto e lógico, não vai ter 1 hora como a live teve ali pra vocês. E é isso, então, bora pro conteúdo. Gurizada, primeiro, o que é essa dificuldade para manter a consistência nos conteúdos? Cada pessoa vai ter o seu motivo para estar com dificuldade. Por exemplo, assim, vou dizer para ti, eu não queria gravar o podcast hoje. Eu até comentei nos stories hoje, agora há pouco falei pra gurizada, olha, eu não tava afim, eu não tava com muito ânimo e nem muita inspiração para fazer o podcast de hoje. E pelo que eu tô falando agora e me ouvindo falar, eu talvez não tenha nem voz para terminar o episódio. Mas consistência para mim é isso, é eu vim aqui fazer e não me dar a opção de não fazer alguma coisa que eu sei que eu preciso fazer. Ah, mas é muito pesado isso, tem que pegar mais leve contigo, tem que respeitar os teus limites. Então, cada um tem os seus limites, cada um já deve meio que mais ou menos saber até onde consegue ir, até onde consegue aguentar e tudo mais em relação à consistência, em relação à criação de conteúdo. E não se engane, tá? Não é uma coisa assim, não é um exercício físico para se sentir cansado. Cara, a criação de conteúdo, contato com o público, ver as dores desse teu público-alvo, trabalhar nessas dores do teu público-alvo, isso desgasta mentalmente. Então, tem vezes, naturalmente, vão ter vezes que tu vai te sentir cansado, tu vai te sentir cansada, tu não vai estar tão disposto ou disposta a fazer o conteúdo que tu tem que fazer, e aí entra a parte desse episódio que eu tô falando a respeito da consistência. Então, assim, fica tranquilo, fica de boa, que eu não, assim, eu sei que parece que eu não cuido dos meus limites e tudo mais, mas eu tô sempre de olho, eu consigo identificar quando eu tenho que parar, e aí eu sei que às vezes parece que eu não paro, mas juro pra vocês, obrigado pela preocupação, primeiro de tudo, vocês são, é muito legal de ver, realmente é muito legal de ver o carinho e a preocupação da audiência comigo, de tipo, Rômulo, para de tomar tanto café, e eu juro que eu não tomo tanto café assim, vai descansar, vai dormir, para de trabalhar. Então, é muito legal de ver isso de vocês e eu tô meio que aproveitando o podcast aqui pra agradecer vocês. E é o seguinte, o que é essa dificuldade pra ti, então? Tu já tentou entender isso? É, por exemplo, assim, digamos que tu esteja falando por um viés que tu não quer falar, de um assunto que tu não quer falar, sobre uma demanda que tu não quer falar, que vai saber se é difícil pra ti e talvez tu ainda não tenha nem percebido, é alguma coisa que mexe de uma maneira não legal, assim, não tão bacana com a tua pessoa, então, sabe, será que não é isso que tá acontecendo? Será que tu não tá meio que no lugar errado da tua divulgação, que nem eu postei hoje no meu Insta? Hoje, no caso, é dia 30 de novembro de 2020, então, se tu for lá no meu Insta, deve estar o post por lá. E assim, quando tu tem essa dificuldade na tua consistência, eu recomendo de verdade que tu tente identificar o porquê disso. Sacou a ideia? Tu vai entender muito melhor o que tá impedindo de tu ter a consistência, de tu ter a vontade de fazer, de tu ter a vontade de criar os teus conteúdos, inspiração para criar os teus conteúdos também. Isso é um sinal, por exemplo, nossa, eu nunca tenho ideia de conteúdo, raramente eu consigo fazer uma semana de conteúdo e agendar os posts lá no estúdio de criação, sabe? Pô, será que não tem alguma coisa tentando te dizer aí, olha, não é o assunto que tu quer, não é a abordagem que tu quer falar, não é a demanda sobre a qual tu quer tratar, entende? Então, observa isso, e aí é a minha vez de dizer pra ti, respeita os teus limites, tá? Respeita se não é o que tu quer falar. Ah, mas é porque tá na moda. Então, isso eu já falei lá na minha live 01, lá no meu canal do YouTube. Se tu for definir o teu público-alvo, se tu for definir a demanda
que tu vai tratar nos teus conteúdos, que seja uma coisa que tu realmente te interessa, que seja uma coisa que tu realmente tenha uma certa conexão com aquele assunto, porque se for só um assunto que simplesmente tá na moda, cara, daqui a pouco, eu tô sendo muito sincero contigo, como sempre eu sou, daqui a pouco tu não vai, assim, não adianta tu ouvir esse episódio aqui 15 vezes que não vai dar vontade de postar. Nossa, que horror, mas por quê? Porque tu não tem a conexão com aquele conteúdo, tu não tem a conexão com aquele tema. Como é que tu espera que de bom grado, assim, tu tenha toda semana vontade de falar sobre aquilo que tu não tem uma conexão, sacou? Então, esse é o perigo de tu, primeiro, não entender o porquê dessa dificuldade para manter a consistência nos teus conteúdos. Um outro ponto que eu gostaria de falar é assim, ó, por que tu tá criando o teu conteúdo, afinal? É porque o Rômulo te diz para criar conteúdo? É porque outras pessoas do marketing te falam para criar conteúdo? Por que tu tá fazendo isso? Entende? E assim, pode começar porque alguém te falou que é bom criar conteúdo e essa pessoa é autoridade no marketing e essa pessoa cria conteúdo, mas daqui a pouco, e bem daqui a pouquinho mesmo, eu já gostaria que tu conseguisse me responder essa pergunta de outra forma. Esse porquê de tu tá criando o teu conteúdo. Não pode ser só porque eu falei pra ti. Por exemplo, o teu conteúdo, ele deve ter uma conexão contigo, beleza? Ele deve ter essa demanda sobre a qual tu vai tratar no teu conteúdo, tem que ter alguma coisa tua ali dentro, porque senão, primeiro, daqui a pouco tu não vai ter vontade de fazer, que nem eu comentei agora há pouco contigo, e também assim, ó, se tu fizer, mesmo que se forçando a fazer, daqui a pouquinho o teu conteúdo tá literalmente mais do mesmo, não tem a menor diferença de qualquer outra pessoa que fala sobre aquele mesmo assunto. Simplesmente, e não é tão simplesmente assim, eu espero que tu entenda isso, mas entre aspas, simplesmente não tem a tua pessoa, não tem o teu jeito ali naquele conteúdo, tá bem? E aí assim, se tu não tá ligado, se tu não tá ligada, eu tô fazendo lives toda quinta-feira, 3 horas da tarde, lá no meu canal do YouTube, e ultimamente eu tenho feito também no Instagram, eu deixo a câmera ligada ali do Instagram, a live rolando no Instagram, só que a diferença é que se tu assiste no YouTube, tu tem a transmissão da tela do computador, eu fazendo ali o bloco de notas, preenchendo com a gurizada. E aí depois de 7 dias, a live sai do ar no meu canal do YouTube e fica disponível só para a comunidade Divulga Psi, que é um grupo fechado meu, a gurizada que tem acesso ao treinamento, que é um serviço, que é um produto meu. Então assim, ó, por 7 dias tu tem acesso gratuito, não te cobro nada para assistir lá. Então, assim, real. Então, de verdade, aproveita esse conteúdo enquanto ele tá lá no ar. Mais uma vez, é lá no meu canal do YouTube, tu vai digitar Psicólogo Rômulo Soares na barrinha de pesquisar lá do YouTube, vai encontrar o meu canal. Quinta-feira, 3 horas da tarde, eu vou estar ao vivo lá falando sobre algum tema em relação à divulgação para nós da psicologia. Não tem como eu falar de consistência aqui para ti sem falar em organização. E assim, ó, eu até hoje, eu confesso para ti que eu não sei te dizer, não sei mesmo. Se tu me pergunta, nossa, tu é organizado? Não sei, porque tem áreas da minha vida que eu consigo organizar metodicamente e tem outras áreas que é uma bagunça do caramba e eu não faço ideia nem de como que eu consigo me encontrar nessas outras áreas que eu não tô organizando nada, tá? Então, assim, por exemplo, nos meus conteúdos, eu tenho essa clareza e aí, lógico, vai da maneira que eu defini meu público-alvo, da conexão com o meu público, com a conexão que eu tenho com essa demanda da minha gurizada, só que eu tenho uma clareza muito grande e é tranquilo para eu criar o conteúdo, eu não fico me desgastando pensando, nossa, o que eu vou criar? Muitas vezes a minha dificuldade não é ter ideias para postar. O que eu vou fazer de conteúdo? Não, é dentre todas as ideias que eu tenho, qual que eu vou escolher e como que eu vou falar sobre ela naquela determinada peça de conteúdo, entende? Eu tenho várias ideias, porque eu tenho essa clareza do que o meu público precisa e eu já entendi, assim, ó, essa relação entre o que o meu público precisa, o meu jeito de comunicar, como juntar isso e produzir conteúdo, eu já tenho essa clareza. E isso torna mais fácil de eu produzir o conteúdo. Então, assim, ó, eu não tenho um calendário editorial. Acho que até eu deveria planejar e fazer melhor essa parte do meu conteúdo. Acho que eu deveria fazer. Fiz, ainda não fiz. Então, assim, organização, cada pessoa tem a sua. Como é que tu te organiza melhor? Como é que tu visualiza melhor as coisas aí na tua frente? É com lista, a partir de bloco de notas, é post-it na parede, colado em tudo que é parte da tua casa para tu não esquecer de fazer determinada coisa, é no celular, é no computador, entende? Então, como é que é para ti? Vê aí como é que é para ti e faz essa parte da tua organização, porque vai ficar muito mais tranquilo de tu manter a consistência nos teus conteúdos se tu tiver com essa tua rotina de criação de conteúdos organizada. E aí eu já
mais ou menos para terminar aqui o episódio, já comentei um pouco contigo. Para mim, o meu jeito, da minha consistência é simplesmente o seguinte: eu tenho que fazer, então eu vou lá e faço. Mas tu não precisa ser assim, tu não precisa te forçar a ser assim se não é o teu jeito também. Faz tudo isso que eu falei no podcast, revisa o porquê que tu tem essa dificuldade de manter a consistência, vê o porquê que tu tá realmente, porquê que tu tá postando conteúdo, porquê que tu tá criando o teu conteúdo, vê como que é essa tua organização, como que vai ficar melhor de tu organizar isso, de criar o conteúdo, de manter a consistência de criar o conteúdo aí na tua divulgação, aí na tua estratégia de negócio, e entende como é que é pra ti a consistência. Eu não quero que tu fique nos meus padrões aqui, porque são os meus padrões, né? Eu tenho isso porque eu sou eu. Tu é tu, e aí a gente é pessoa diferente, cada um vai ser de uma maneira, e é que nem psicólogo adora falar. Depende. Tá? Então fica aí com o depende para terminar esse episódio. Gurizada, eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse episódio. Agora eu estou mais contente com o tema, porque na live eu senti que eu fiquei meio travado para falar. Aqui eu só abri o microfone e comecei a falar e pronto. E é isso que eu gosto a respeito do podcast aqui com vocês, que eu imagino que eu tô só simplesmente conversando com vocês aqui e o conteúdo só vai. É que nem eu falei, antes de gravar eu achei que eu tava sem inspiração, e olha aí. Mais uma vez eu sou o psicólogo Rômulo Soares. Se tu gostou desse episódio, se comunicou alguma coisa contigo, se fez sentido pra ti, recomenda o podcast Divulga Psi para os teus colegas, sejam eles acadêmicos assim que nem tu, ou sejam eles já formados assim que nem tu, que eles vão agradecer por essa recomendação. Mais uma vez eu sou o psicólogo Rômulo Soares e esse é o podcast Divulga Psi. A gente se fala semana que vem. Até mais e falou!